Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar prosseguimento ao conteúdo de ligações químicas. Vamos falar sobre ligações químicas na verdade, tá bom? O que seriam as ligações químicas? Na verdade, as ligações químicas são o quê? São conjuntos de átomos que se ligam para obter estabilidade. E dentro desses tipos de ligações, nós temos a ligação covalente, a ligação metálica e a ligação iônica. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre essa daqui, ligação iônica, tá bom? As demais vai ser nas próximas aulas. Então, o que seria a ligação iônica? A ligação iônica, ela ocorre, na verdade, de metal mais ametal ou metal mais hidrogênio, tá bom? O que é isso, professor? Metal mais ametal, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que tem determinados elementos químicos na tabela periódica, que tem a classificação direitinha lá, tipo família 1A, 2A, 3A, 4, 5, 8A, e depois tem as famílias B lá, tudo direitinho, quem já estudou a tabela periódica sabe disso, tá bom? E então tem elementos que são metais e tem elementos que não são metais, que são chamados de ametais. E eles vão se ligar. Esses tipos de elementos, quando se ligam, nós dizemos que é ligação iônica, tá bom? Então, bora lá. Quais as características da ligação iônica? A ligação iônica é um tipo de ligação que tem que ocorrer transferência de elétrons e ocorre ganho e perda de elétrons. Ou seja, sempre um vai ganhar e outro vai perder elétrons. Um ganha e o outro perde. Isso são as características importantes. Por exemplo, aqui eu tenho duas ligações iônicas. Eu tenho o famoso sal de cozinha, NaCl, e eu tenho o óxido de alumínio, Al3+, e O2-, tá bom? Beleza? Eu vou mostrar como que ocorre na prática essa ligação. Tudo. Então, o primeiro ponto importante que nós temos que saber é o seguinte, ó. Veja, esse daqui, ele é o quê? Metal. Esse é o sódio, tá? O sódio. Então, ele é metal. Esse daqui também é o quê? Metal. Esse daqui é o quê? O alumínio. Perceba que esse daqui é o quê? Ametal. Ametal. O oxigênio, tá? Também nós temos o Cl, que ele é o quê? Ametal. Tá bom? Então perceba que eu tenho aqui a união de metal mais ametal. Então a regra da ligação iônica é um tipo de ligação que vai ocorrer de metal mais ametal. Ou o hidrogênio, tá bom? Então, essa é a característica. Vai ter transferência de elétrons, vai ter ganho ou perda de elétrons. Combinado? Vamos ver como que funciona isso na prática, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um sódio e aqui eu tenho um Cl. Eu vou fazer a ligação deles, tá bom? Tá. Mas por que tu vai ligar eles mesmo, professor? O que é que vocês têm que entender é o seguinte. Os átomos, eles necessitam se ligar porque eles necessitam adquirir estabilidade. Para adquirir essa estabilidade, eles vão ter que fazer ligações. É por isso que eles se ligam, para adquirir estabilidade, tá bom? Beleza. Aí, por meio dessas ligações, vai formar composto, lógico, né? Nós vamos ter determinado composto que vai formar substâncias, tipo substância ácida, substâncias bases, e assim sucessivamente vai formar sais e outras coisas que compõem no nosso dia a dia que nós necessitamos tanto para sobrevivência como para utilização, tá bom? Então, bora lá. Vou fazer distribuição eletrônica, mas supondo que aqui vocês já sabem fazer distribuição eletrônica, tá? Quem não souber tem que assistir as aulas sobre distribuição eletrônica que tem no canal. Então, vamos tentar aqui a compreensão. 1s2, 2s2 e 2p6, combinado? Aqui eu já tenho um total de 10, se eu contar. E aqui são 11, aqui é o número atômico, 11, que é o mesmo número de próton, mesmo número de elétrons no seu estado fundamental. Então, eu tenho aqui para uma casa 3s1, deu um total de quanto? De 11. Então, tá. Quais as características aqui? Por mais que eu não vou entrar muito aqui, ó, isso daqui é o nível de energia, nível. Isso daqui eu já detalhei em uma aula passada, esse daqui é o subnível, tá? Nível. E esse daqui é o nosso elétron. Então eu tenho um elétron, tá? Eu tenho um elétron na camada de valência. Isso é importante, tá? Um elétron na camada de valência. Ok. Tanto é que esse 1 aqui vai indicar a família que ele pertence, que é a família 1A.
Isso é importante. Então ele pertence à família 1A. O sódio é da família 1A. Aqui, o Cl. Distribuição eletrônica. Deixa eu fazer aqui com o vermelho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Tá bom? P5 porque aqui dá 10, dá um total de 17. Tá vendo? A distribuição tal é eu distribuir a quantidade de elétrons que tem. Que é a mesma quantidade atômica aqui no seu estado fundamental. Então eu fiz isso. Ok. Aí eu tenho que perceber que aqui eu tenho um total de quanto? 7 elétrons. Tá? Eu tenho um total de 7 elétrons na camada de valência. Então, beleza. Então pertence aqui família 7A. Tá. Como que eu faço agora a união? Tá? Como que vai ser? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Na e vou pegar o Cl. Combinado? O Na, ele tem um elétron. Se ele perdesse um elétron dele aqui, ele vai adquirir estabilidade. Vai ter quanto? Vai ter 8. Tá? Isso aqui é importante. 8, professor, qual a necessidade de ter 8? É o seguinte, pessoal. Há uma regra que a gente chama a regra do octeto. Tá? Octeto. Essa regra do octeto, ela é importante. Ela diz que os átomos têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Tá? Isso daqui é importantíssimo. Camada de valência. Que é a camada de valência? A última camada. Tá? Então ele tem que ter 8 elétrons. Tem exceções? Tem exceções. O gás hélio, por exemplo, ele tem só 2 elétrons e está estável. Tá. Quais são os elementos que estão estáveis? Justamente o da família 8A, que seriam os gases nobres. Eles são estáveis. Tá? Eles não precisam se ligar a ninguém. É por isso, pessoal. Então, essa regra conseguiu descrever isso, descobrir isso. Então, esse daqui, por exemplo, ele tem 1 e esse tem 7. Veja que esse daqui é um metal. O metal ele tem característica de perder. A característica do metal é perder elétrons. Então, o metal perde elétrons. Isso daqui é importante vocês saberem. Metal perde elétrons. Tá bom? Ele tem a característica de perda de elétrons, o metal. E o ametal tem característica de ganho de elétrons. Então, ametal ganha, tá? Então, ganha elétrons. Isso daqui é importante. Combinado? Agora perceba o seguinte. Então, se ele é metal, tem característica de perder. Ele vai perder quanto? Vai perder 1 para ficar com 8. Então, a gente bota um maisinho aqui. Isso nós chamamos de cátion, tá? Cátion. O Cl, nós bota Cl menos, que a gente chama de ânion. Significa que ele está ganhando. Então, o que acontece, pessoal? Geralmente não coloca, porque só tem um aqui, mas pode ser colocado. A gente coloca um aqui e um aqui, tá? E a gente fazeria uma multiplicação cruzada. Esse vem para cá e esse para cá. Ficaria o seguinte, Na1 e Cl1. Como é igual, eu corto. Fica então só NaCl, igual ficou aqui, tá? Fica NaCl. Na verdade eu não coloquei, eu vou colocar aqui. Então fica NaCl. Metal e o ametal. Então essa é a ligação iônica. Esse tipo de ligação aqui que a gente diz se chama, esse tipo de fórmula seria a fórmula tá? unitária. É importante saber isso. Fórmula unitária. Combinado? Vou fazer aqui do óxido de alumínio. Esse daqui. Vou mostrar para vocês também na prática como que é o óxido de alumínio. Combinado? Bem rapidão. 1s2, 2s2 e 2p6. 3s2. Tá bom, pessoal? 3s2 e 3p1. Dá um total de 13. Então, perceba que aqui eu já sei que ele pertence à família 3A, porque tem 3 elétrons na camada de valência. Isso é importante porque pode cair em exercícios, em provas, também essas perguntas, tá bom? É importante saber. Então, eu faço agora a distribuição eletrônica de quem? Do oxigênio. 1s2, 2s2 e 2p4. É importante, então 2p4. Tá bom? Então dá um total de quanto aqui? Vai dar um total de 6 elétrons, tá, pessoal? Total de 6 elétrons. Então eu tenho 6 elétrons, pertence à família 6A.
Aí eu só faço a ligação agora. Como que eu faço a ligação aqui direitinho? Formo essa minha fórmula unitária. Eu vou fazer o seguinte, vai ficar AL e O, né? Veja que o AL tem que perder 3, então eu boto 3 mais. O O tem que ganhar 2 para ficar com 8, então eu boto 2 menos. Eu faço a multiplicação cruzada. Só isso. Então vai ficar AL2 e vai ficar O3. Isso significa que é meu óxido de alumínio. O que isso quer dizer, professor? Que eu necessito de 2 alumínio para estabilizar 3 oxigênio. Eu necessito de 3 oxigênio para estabilizar 2 alumínio. É assim, pessoal. Assim é a ligação que a gente faz, a ligação iônica. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Muito obrigado, um grande abraço.